Vou contar uma história aqui sobre a minha vida, para ilustrar um pouco dos meus pensamentos sobre a geopolítica contemporânea e sobre o mundo de hoje em dia, né? Em 2015, eu tive a grande sorte de encontrar num festival de música um professor que acreditou no meu potencial, que acreditou no que eu poderia fazer com a música e que decidiu me ajudar. E ali eu ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, uma bolsa completa. E, claro, aquele era o único jeito que eu conseguiria ir para os Estados Unidos, eu ir para um país de fora para estudar, porque minha família não tem condições de bancar os estudos, e os estudos nos Estados Unidos em si são muito caros. Mas enfim, ali naquele momento ali eu conheci uma pessoa que decidiu me ajudar e que decidiu apostar ali no meu conhecimento, na minha força de vontade, né? Porque conhecimento eu não tinha, na verdade, estava simplesmente começando a tocar contrabaixo clássico. Mas decidiu me ajudar e mudou minha vida, literalmente. Só posso agradecer essa pessoa enfim, mudou minha vida. Mas por que eu tô contando isso? Porque ano passado, 2025, fizeram 10 anos que isso aconteceu, né? E eu fiquei refletindo muito sobre por que isso aconteceu. Mas não só sobre o porquê, mas como foi possível que eu consegui ir, consegui fazer todas as coisas todas as coisas que eu fiz, né? E será que eu teria conseguido se a mesma situação tivesse acontecido em 2025? E a minha conclusão é de que não. De que se eu tivesse ganhado essa bolsa em 2025, ou mesmo até agora em 2026, muito provavelmente eu não teria conseguido ir. E isso me levou a pensar que o mundo ao redor nosso, né, o mundo socioeconômico, que acontece ao redor da nossa vida, ele influencia muito, muito, muito na nossa vida pessoal em si, né? E não tô falando só de ambientes familiares, de ambientes econômicos pessoais, mas tô falando de geopolítica global. E aí vou contar um pouquinho das minhas impressões de quando eu cheguei nos Estados Unidos e de como elas foram mudando, assim, e das razões pelas quais eu saí de lá, né? Lembro de quando eu cheguei em agosto, dia 11 de agosto de 2015, eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei sem conhecer ninguém, sem falar inglês, nessa pequena cidade no Mississippi. Eu lembro de desembarcar em New Orleans e encontrar uma pessoa com uma plaquinha com meu nome, uns amigos que eram brasileiros, enfim, que me ajudaram bastante também no começo. E de ter um ambiente muito amoroso, assim, um ambiente de comunidade muito bonito, assim, no qual as pessoas se ajudavam e no qual as pessoas tinham muita esperança por um futuro, assim. Eu lembro de chegar e de ter muita gente pensando no seu futuro e pensando em construir alguma coisa muito positiva, né, nos Estados Unidos. E aí vou relembrar vocês que era a época do Barack Obama, no qual muitos dos dilemas sociais estavam ali sendo trabalhados e as pessoas estavam ali com um pouco mais de ânimo, assim, se a gente pode dizer assim, né? Mas também lembro muito rapidamente de quando o Trump assumiu e dessas impressões assim mudarem tão rápido, né? E isso me faz pensar muito nessa última semana e nessas mudanças que têm acontecido tão rápido, e como isso afeta a nossa vida pessoal. Eu particularmente não sou uma pessoa de ficar obsessiva pelas notícias, mas nessa semana passada as notícias me chamaram muita atenção pela velocidade na qual as coisas têm mudado e pela velocidade na qual decisões tão grandes políticas podem mudar o destino de tanta gente, né? Ontem mesmo, se a gente parar para pensar, os acordos do Mercosul que estavam travados avançaram, é, todos os dilemas de tráfico de drogas da Venezuela já mudaram o discurso, tudo muda muito rápido, né? E fiquei pensando, nossa, mas por que isso muda tão rápido e como isso afeta a gente? E retrospectivamente pensando em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos, eu me dou conta que se eu tivesse ganhado essa bolsa em 2025, muito provavelmente eu não teria conseguido fazer o que eu fiz, não teria conseguido me mudar, não teria conseguido
viver dessa forma que eu vivi, né? Com essa comunidade, com esse tanto de gente querendo ajudar. E por quê? Pelo simples fato de que o ambiente ao redor nosso afeta a gente mesmo e afeta a nossa comunidade, sobretudo, né? E comunidade é uma coisa muito importante para sobrevivência das pessoas. E eu me dou conta que em 2025 a nossa noção de comunidade, a nossa noção de comunhão com outras pessoas mudou muito. E tem mudado mais rápido ainda, né? A gente tem se separado de uma forma mais rápida e mais bizarra ainda. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu tenho um irmão de 21 anos, que é entre 7 e 8 anos mais novo que eu, e eu sou casado com uma mulher de 25 anos, né? E esses 4 e 8 anos de diferença entre eu e uma mulher e eu e meu irmão, eles são muito importantes, mas não porque a idade te traz mais conhecimento, não porque eu acho que eu tenho mais conhecimento que eles, ou mais que eu entendo alguma coisa mais do que eles, simplesmente pelo fato de ter vivido mais, mas simplesmente pela temporalidade da sua vida com a vida socioeconômica e a vida geopolítica, né? Eu tive muita sorte de ter saído em 2015 e de ter conseguido dar um pontapé inicial ali nas coisas que eu estava fazendo num momento no qual o mundo tinha muita esperança, né? No qual o mundo ainda estava com vontades políticas de se juntar, de se unir, de resolver alguns problemas, né? E eu vejo que as pessoas que demoraram um pouco mais, simplesmente pelo fato delas serem mais novas, por exemplo, meu irmão, que demorou ali 7 anos a mais do que eu para começar a jornada dele na faculdade, ou a minha mulher também, que entrou na faculdade e teve ali terminou a escola e começou a faculdade na época do Covid. Isso muda muito a percepção da sua vida em si e a percepção de como você interage com o seu ambiente e então, consequentemente, de como você é, cara. E aí isso me fez pensar muito sobre as gerações dos anos 60 também, né? E a psicodelia, o que a gente entende da psicodelia. Eu acredito que hoje em dia a gente começou a pensar muito que os nossos problemas são individuais, né? Que a gente tem problemas individuais e por isso que a cultura do coach ela virou tão grande, porque se a gente sanar os problemas individuais de cada um, talvez a gente vai conseguir ser um super-homem e fazer coisas extraordinárias, né? Mas eu acredito que tem uma coisa muito mais simples aí, que são os problemas socioeconômicos e culturais também, que afligem as pessoas no tempo da vida delas. E eu me dou conta que vai ser muito mais difícil para alguém que é mais novo, cara, e que é uma besteira a gente acreditar que no passado as coisas eram mais difíceis, porque eu acho que são ondas, né? E tiveram momentos mais difíceis, mas tiveram momentos muito mais fáceis também. Mas eu acho que a gente tá entrando num momento no qual a vida tá muito difícil. Então, se você tem entre 20 e 25 anos, até menos, 18, não sei, menos de 25 anos, eu acho que você tem que entender bastante o momento geopolítico no qual você está inserido e não para culpabilizar aí os governos ou culpabilizar a sociedade de problemas que você possa ter pessoalmente na sua vida, mas para entender como você está inserido em tudo o que está acontecendo. E é com muita tristeza que eu falo que eu também tenho perdido esperança em muitas coisas assim do nosso mundo. Mas tá estudando um pouco mais de geopolítica e um pouco mais de história tem me ajudado bastante a entender que essas temporalidades são assim, ele não tem muito que a gente possa fazer, né? A gente tem que se defender com a nossa comunidade, com as pessoas que estão ao redor da gente, mas também entender que o mundo às vezes bloqueia as possibilidades que a gente tem, né? E que talvez o fracasso que você acha que é seu, ele não é seu, mas ele é um fracasso coletivo da humanidade, sabe?
e da queda de impérios também, né? Como que a gente tá vendo aí acontecer. Mas esses são alguns dos meus pensamentos aí pra hoje e queria deixar um abraço pra todo mundo. Nevou muito aqui, ó. Tá muito bonito. Então, isso aí. Abração, galera.